aparecendo também? Boa noite, irmãos. Estamos 2 minutinhos atrasados porque hoje eu viajei um pouco na maionese na hora de começar a nossa live e entrei na minha página em vez de usar a página da igreja. E você já deve ter percebido, meus irmãos, que nós não estamos em casa. Talvez até por isso, né? A falta que a minha esposa faz, dá para sentir até numa situação. Mas quem está do meu lado aqui, meu irmão Johannes, que vem hoje direto do trabalho lá de Fernandópolis, e a meu pedido, meu irmão atendeu com muita solicitude, com muita disposição, embora esteja vindo direto do trabalho, porque nós temos aí reunião do presbitério que começa amanhã e vai o sábado o dia inteiro, e eu ainda estou com muitas coisas aí para resolver no meio do caminho. E amanhã tem que estar tudo muito bem preparado para a nossa reunião, que deve começar no finalzinho, no início da noite. Então a Márcia não está aqui, nós não estamos em casa, estamos na casa de oração, não existe lugar melhor para estar. E do outro lado o presbítero Osmar está nos ajudando e nos acompanhar. Aí eu vou repetir o que eu estava falando antes, que vocês não ouviram, é claro. Você que está nos acompanhando, coloca um boa noitezinho aí, coloca um oi, um olá, como é que tá, etc e tal, para nós podermos identificar. O Osmar está anotando o seu nome e no finalzinho então eu tenho feito isso, estou reunindo em todos os encontros que nós temos, seja para orar, para estudar a Bíblia, na escola dominical, no culto, finalzinho eu tenho reunido o nome de todo esse pessoal, porque isso vai entrar para a história. É um momento ímpar, diferente. Mas nós vamos cantar, é o que eu ia fazer antes de orar, né? E ainda dá tempo. Não vou prejudicar seu tempo não, viu, Johannes? Fica tranquilo aí, tá bom? Eu creio que eu vou fazer já o seguinte, olha. Desde a semana passada que eu tenho pretendido cantar o hino 159 do Novo Cântico. Você que está em casa não poderá acompanhar, a não ser que você tenha o linário nas suas mãos. É um hino conhecido, de uma letra muito profunda. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nada melhor do que lembrar quão bondoso amigo é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a dele em oração. Segunda estrofe diz assim: andas triste, carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Seu amor tão terno e por seu amor tão terno, mas terás no coração. A última estrofe:
mostrou. Quando para resgatar-nos, Ele humilde se encarnou. Derramou precioso sangue para nos purificar. Gozo em vida e no futuro, já podemos alcançar. Quão bondoso é, quão bondoso amigo é nosso Senhor Jesus, incomparável, ninguém pode se assemelhar a Ele, presente a todo momento, em todas as circunstâncias, e nós não somente não podemos, muitas vezes não somos capazes de mensurar esta presença benfazeja, como tampouco podemos retribuir todos os benefícios da presença de Cristo na nossa vida, não podemos. Vamos orar e oficialmente estaremos dando início ao estudo bíblico da noite de hoje. Senhor nosso Deus, graças te rendemos pelo dia de hoje e pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Deus, nesta casa de oração para poder te buscar na tua palavra a santa instrução para a nossa vida. Obrigado, Deus, pela companhia, pela presença dos meus irmãos, conservos, servos teus, ó Deus, o Johannes, presbítero Osmar, que comigo estão nesta incumbência tão séria, tão importante, ó Deus, de trazer a tua palavra ao coração dos teus servos. Tem misericórdia de nós, nos edifique através do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Agora eu não posso deixar de, a minha esposa pediu, para eu não esquecer, na verdade ela não pediu não, eu é que corri atrás porque eu não lembrava do versículo que ela pediu para alguns irmãos decorarem, está em Eclesiastes, no capítulo, e agora só abrindo lá para lembrar, no capítulo 12, versículo 13, deixa eu ver se é isso mesmo, Eclesiastes 12, 13, a minha esposa lá do outro lado deve estar assim, e eu falei para ele, e é isso mesmo, Eclesiastes 12, 13, que diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Então vou repetir: de tudo que se deve guardar, a suma é: teme a Deus, porque isto é dever de todo homem. Gravou aí? Eu estou conseguindo gravar. E agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Johannes e estarei aqui auxiliando naquilo que ele precisar, em termos de alguma leitura, se for o caso, né, de acompanhar no estudo da noite de hoje. Deus te abençoe, Johannes. Fale ao nosso coração. Minha saudação a todos os irmãos, desejando que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor repouse sobre cada um de vós. Primeiramente eu quero agradecer ao convite, dizer que eu estou ainda me adaptando a essa ideia de live, de transmissão. Estou me sentindo aqui um youtuber, acostumado a assistir e não a transmitir, mas já é a segunda vez que nós estamos fazendo isso, né? Nas férias do pastor nós fizemos uma vez, e aos poucos a gente vai se adaptando, e essa interação não presencial. Estamos, né? Todos aprendendo. Vamos em frente, é isso aí. Não é? Então nós queremos convidar a todos vocês que estão em casa para abrirem as suas Bíblias em João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16. Nós vamos ler apenas do versículo 7 ao versículo 11. Evangelho de João capítulo 16,
do versículo 7 ao versículo 11. Enquanto todos abrem as suas Bíblias e acham os seus textos, permita-me primeiro explicar o motivo e o tema desse estudo esta noite. Há algum tempo eu estava passando pelos canais, quando eu assistia TV ainda, que quando prestava, né? Que hoje em dia quase ninguém assiste mais, e também não recomendo, porque não tem tanta coisa interessante. Quando ainda assistíamos TV, passando pelos canais, eu me deparei com um desses pastores televisivos de uma dessas denominações muito famosas, que eu não vou citar o nome porque não convém. Eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo, não é, pastor? Tá certo. Eu costumo fazer assim também. Que bom. Seu consolo. Que bom. Então, nós sabemos da reputação, da índole e da ausência de palavra de Deus nessa denominação, principalmente desse líder. E ele estava falando, dizendo que estava falando pelo Espírito Santo de Deus. E aquilo me chamou a atenção e me fez perguntar, peraí, se um cidadão desse que a gente conhece toda a história, o histórico e a doutrina, diz que está falando pelo Espírito Santo de Deus, como é que a gente pode ter certeza que isso é verdade? E no meio desse monte de igreja neopentecostal, e muitos até pentecostais também, temos crentes, irmãos pentecostais sérios, mas outros não, assim como em todas as denominações, muitos se atrevem a dizer, olha, o Espírito Santo está mandando ouvir falar isso, isso, isso e isso. Nós temos muitas profetadas por aí com título de profecia, e muitas delas se referindo a essas mensagens como oriundas do Espírito de Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, meu amado irmão. Nesse período de pandemia, ou nesse período onde todos estão mais conectados em internet, em sites, em pregações, em sermões, como nós podemos saber que aquela mensagem realmente condiz com o Espírito de Deus, ou com a palavra que o Espírito de Deus tem para nós, ou com o que o Espírito de Deus tem para nos transmitir? E é sobre esse tema que nós conversaremos com os irmãos nesta noite. Como saber se realmente é o Espírito Santo de Deus que está falando, para não sermos enganados? Obviamente que nesse tempo de estudo não dá para a gente entrar em todos os detalhes, mas nós vamos ver pelo menos 3 princípios básicos, 3 características fundamentais, que se houver alguma divergência com relação a esses 3 princípios, com certeza você pode afirmar, não é o Espírito de Deus, é um espírito enganador, é do demônio, não é bíblico e não vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de lermos o texto, vamos orar pedindo a direção do nosso Deus para esse estudo. Senhor, nosso Deus e eterno Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por esse dia, pela tua proteção, pelo teu cuidado e pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra. Peço que o teu Santo Espírito abra os nossos corações, abra a nossa mente, nos dê entendimento da tua palavra e que realmente, Senhor, o teu Santo Espírito possa nos ensinar essa noite e possamos aprender da parte dele, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. João 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Essas são as palavras do Senhor Jesus Cristo em tom de despedida. Nós estamos aqui nesse contexto no final do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está nas suas últimas horas aqui na terra antes de ser crucificado. E ele passa a trazer algumas recomendações para os seus discípulos. O capítulo 16 está repleto dessas recomendações e de uma conversa num tom de despedida, mas também de aconselhamento, de como eles deveriam se portar. Não é o tema, nós não vamos ser exaustivos e expor todo o capítulo 16, mas dentro desta conversa e dentro destas últimas orientações,
Digo últimas orientações porque o Senhor Jesus aqui está conversando com os seus discípulos. Logo em seguida ele parte para o monte para orar, e nós temos no capítulo 17 a oração sacerdotal, e depois segue o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de ir, ele diz que quando ele partir, ele deixará um consolador, um substituto dele. Quem é? É o próprio Espírito dele, o Espírito Santo de Deus. Meus amados, nós não estamos falando de qualquer coisa aqui, ou como muitas seitas acham que é apenas um sopro, apenas alguma metáfora. Não, nós estamos nos referindo aqui ao substituto do Senhor Jesus Cristo, aquele que traria o consolo. E o próprio Jesus vai nos dizer qual é a função deste Espírito, dentre outras coisas. E aqui nesta passagem nós podemos extrair 3 princípios fundamentais que o Espírito Santo nos ensina, 3 lições que o Espírito Santo nos ensina, nos orienta e nos faz convencer a respeito delas. E aqui nós temos 3 doutrinas bíblicas difundidas no meio dos apóstolos, na história da igreja, e estou falando do período da Reforma Protestante, e hoje com igrejas sérias. Então vamos imediatamente, sem mais delongas, entender como a gente pode compreender se de fato é o Espírito Santo de Deus ou não que está falando. Primeira característica que o Espírito Santo de Deus aborda na sua mensagem, e todo verdadeiro mensageiro de Deus precisa dessa característica. Se não tiver, pode ser qualquer outra coisa, menos o Espírito de Deus. Eu vou entregar logo. No versículo 8, o Senhor Jesus resume aqui nos 3 itens. Quais são eles? Pecado, justiça e juízo. Então, o Espírito de Deus nos convence desses 3 princípios básicos do Evangelho. E note, quem está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. E mais na frente a gente vai ver que os apóstolos deram continuidade, e até hoje, igrejas sérias, pastores sérios, homens de Deus que realmente falam do Espírito, têm que falar a mensagem fundamentado nesses 3 princípios. Permita-me observar, hoje não, pastor? Que são 3 coisas que não são nem populares e nem são atrativas. Falar de pecado, falar de justiça e de juízo, não é o que as pessoas querem buscar, não é o que estão buscando e querem ouvir. O bom de conversar com gente inteligente assim do lado é que ele já adianta e já diz exatamente o que a gente ia dizer. Já nos poupa tempo. Mas isso é uma harmonia, isso é uma parceria, não é? Então que bom. De fato, obrigado, pastor, muito obrigado mesmo por já dizer, não são populares. Então, se não são populares, você já deduz que o Evangelho não é popular, não agrada a maioria, não é verdade? Não. E se não agrada a maioria, obviamente nós chegamos à conclusão de que nós não devemos ir pela maioria, mas sim pela verdade, ainda que esta confronte com as pessoas que estão ao nosso derredor. Não é isso, pastor? É verdade. E não confrontando, as pessoas se mantêm cegas, perdidas, sem orientação e sem sensibilidade para julgar a si mesmas, né? Exatamente. Então vamos entender o que é cada ponto desse a respeito do Senhor Jesus Cristo fala. Eu não preciso dizer muita coisa, o próprio Jesus vai nos explicar. E ele entra em detalhes. Por exemplo, do pecado. Primeiro ponto. O Espírito Santo fala a respeito do pecado e tenta nos convencer a respeito do pecado. Por quê? Veja a resposta, está no versículo 8, a continuação. Porque não creem em mim. O que significa isso, meus amados irmãos? Pastor, me ajude, já que você disse que tem que fazer essa troca, não é? Pode falar. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos lá. João 10, 25 e 27. Diz assim, meus irmãos: respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo está falando com relação àqueles que o perseguem. Vós não credes em mim. Meus amados irmãos, o maior mal que existe no mundo, e nós já pregamos sobre isso aqui na igreja, se chama pecado. É a causa de todos os males, é a causa de tudo que você vê de ruim na face da terra. A origem está no pecado. Os homens são maus por natureza, porque eles são pecadores por natureza. E o pecado, meus amados irmãos, além de causar todo esse estrago na sociedade, também é o responsável por nos separar de Deus, por nos distanciar de Deus e nos trazer condenação. E este pecado manifesta-se desta forma, nos impedindo de crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cega mesmo, né? Cega. É por isso que muitas vezes você está pregando o Evangelho para um parente, para um amigo, para alguma pessoa que você queira mostrar o amor de Deus, e ele simplesmente desdenha, ou melhor, não acredita, ou deixa para lá, ou não faz efeito em sua vida. Uma das causas é exatamente isso, a cegueira que o pecado faz com a pessoa. E o Espírito Santo de Deus aponta para essa característica no ser humano. Nós somos pecadores, e qualquer mensagem que negar isso, que nós somos pecadores, não pode vir do Espírito Santo de Deus. Ah, Johannes, mas aí é fácil. Quem é que diz que não é pecador? Não é? Eis a grande questão. A maioria das pregações hoje e das igrejas ditas evangélicas hoje disfarça essa ideia do pecado. Como é que você pode ter certeza disso? Observe como as mensagens são muito antropocêntricas, voltadas para o bem-estar do homem. Observem como as mensagens mostram que o homem tem condições, ou melhor, as mensagens dão condições ao homem de superar suas dificuldades. E o mais grave, observe que muitas mensagens ditas de salvação e evangélicas apontam para o homem como seu caminho de salvação. O que significa isso? Você pode, você tem a chance, você tem a oportunidade, você tem a escolha de querer Deus ou não, quando o Evangelho todo nos mostra que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e é Deus quem ilumina os nossos olhos, abre as nossas mentes, limpa, tira a venda dos nossos olhos com relação ao pecado. Permita-me, desculpa te interromper, algumas coisinhas simples, como por exemplo, pessoas que usam certas colocações, como você tem assim uma energia boa, positiva, né? Sua presença traz um ambiente tão bom, tão positivo. Tem gente que é tão negativa, mas isso já mostra a incapacidade do indivíduo de enxergar primeiramente o pecado nele mesmo. Sim. Porque quando alguém usar, não é, para um cristão, esse tipo de expressão, obviamente que ele vai ficar incomodado. Exatamente. Né? E meus amados irmãos, uma das doutrinas desenvolvidas pelos apóstolos e na história da igreja se chama a doutrina da depravação total. Nós não iremos discorrer a respeito dela porque nós não temos tempo, pode ficar para uma outra ocasião, mas são doutrinas que devem ser estudadas, são doutrinas que devem ser exercidas. Gostaria que o pastor lesse Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23, e deixasse marcado, e você também, abra sua Bíblia em Romanos 3, 23, e deixe marcado aí, porque a mensagem do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho é uma sequência lógica e óbvia, e nós vamos precisar acompanhar toda essa sequência. Romanos 3, 23. Ok, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos.
No contexto, o apóstolo Paulo vem desde o capítulo 1, a partir do versículo 18, expondo o evangelho do Senhor Jesus Cristo e mostrando como o ser humano é pecador desde ali e as consequências do pecado. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai mostrar que tanto os gentios como os judeus estão debaixo da mesma condenação, porque todos eles estão debaixo do pecado. No capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar que os judeus, se fosse o caso, ainda são piores ainda, pelo fato de eles terem recebido os oráculos de Deus, mas não, o fato deles serem judeus não os torna menos pecadores do que os gentios. E o apóstolo Paulo resume tudo isso nesse versículo 22, dizendo que todos pecaram. E se você observar nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo entra em detalhes dizendo: não há um justo sequer, não há quem faça o bem, todos se corrompem. Na verdade, o apóstolo Paulo estava citando ali um trecho de um dos salmos que mostra exatamente isso. Então, meus amados, não é uma palavra minha, não é uma mensagem de igrejas reformadas apenas, é uma palavra que o próprio Senhor Jesus Cristo começa a falar, os apóstolos irão desenvolver, e o nome disso se chama pregação do Evangelho. Então, qualquer mensagem, qualquer palavra que não coloque o homem na condição de pecador e dependente do Senhor, não pode vir do Espírito Santo de Deus. Qualquer mensagem ou qualquer pregação que coloque o homem no mesmo patamar, ou maior, ou com poder, acima, igual ou em destaque, em detrimento de Deus, não pode vir do Espírito Santo de Deus. Primeira característica, obviamente temos muitas, mas nós estamos falando de maneira geral, de maneira introdutória, até porque não temos muito tempo para discorrer. Segunda característica, mais um comentário, pastor? Eu só acrescentaria, permita-me, que qualquer pregador que comece falando algo dessa natureza, longe de encher a igreja, esvaziaria, porque o discurso de Paulo não é para terceiros, né? Ele fala diretamente aos leitores. Não há um justo sequer, não está falando dos que estão lá fora, e aí não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Diz: a garganta deles é sepulcro aberto. Quem usaria expressões como esta para começar uma pregação numa igreja hoje? Quem? Só quem quer pregar a verdade do Evangelho. Não é verdade? É isso aí. Então vamos lá. Segunda característica de uma mensagem que vem do Espírito de Deus, de uma pregação que é do Espírito de Deus. Versículo 9 nós já lemos, voltando para João 16, da justiça. Por que da justiça, Jesus? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Quem nos ajuda a entender isso aqui é o próprio apóstolo Paulo. Mas primeiro me permita-me fazer alguns comentários, algumas definições. Essa palavra justiça do grego está relacionado à justiça que vem de Deus, de Deus. Essa palavra justiça está relacionado exatamente ao entendimento que o judeu tinha a respeito de justiça. E o Senhor compara aqui essa justiça com: vou para junto de meu Pai. O que aconteceu? Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Depois que Jesus ressuscitou, ele, obviamente, apareceu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, apareceu por algum tempo aqui na terra e depois foi assunto aos céus e não mais o vimos face a face, presencialmente, não é? O que significa isso? Jesus cumpriu com o seu propósito, que foi exatamente de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos acompanhar o raciocínio do próprio Cristo. Todos são pecadores, todos somos injustos diante de Deus. Nós vimos anteriormente com relação ao pecado que não há ninguém que pratique a justiça. Mas quem foi que praticou a justiça? O próprio Jesus. E como é que ele fez isso? Morrendo, exatamente para nos purificar dos nossos pecados. Vamos voltar de novo para Romanos e pedir ajuda ao apóstolo Paulo
que nos descreva o que Cristo estava querendo dizer com da justiça, porque vou para junto de meu Pai. A continuação, me permita ler com vocês, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3 e vamos entender. No versículo 23 nós temos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas esse não é o início do raciocínio. Veja no versículo 21, que é o início do parágrafo. No grego aqui no português nós temos exatamente o início de um parágrafo. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Por que sem lei? Porque antes a ideia de justiça era cumprir a lei. Mas se nós somos pecadores e nenhum de nós é capaz de cumprir a lei, se nós não cumprimos a lei, logicamente nós somos pecadores, porque estamos transgredindo a lei, a ordem do Senhor. Então tinha que manifestar uma justiça que não fosse por intermédio de uma lei, mas sim uma justiça que fosse testemunhada por esta lei e pelos profetas. Que justiça é essa? Versículo 22, Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, para todos e sobre todos. Mas são todas as pessoas? Os que creem. Apenas os que creem. Lembra do primeiro ponto do Espírito Santo? Pecado, porque não crerem em mim. Essa justiça está para aqueles que creem em Cristo Jesus, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já falamos isso no item anterior. Agora veja no versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E agora nós vamos entender essa justiça que Cristo estava se referindo, que vou para junto do Pai. Versículo 25: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Deixe-me tentar, em poucas palavras, explicar exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E qual a relação disso aqui quando Jesus diz: convencer da justiça, porque vou para junto de meu Pai. Versículo 25, nós temos uma expressão chamada propiciação. Mas antes disso nós temos a palavra a quem Deus propôs no seu sangue. O que significa isso, meus amados irmãos? A ideia, a palavra no grego aqui, reporta-se à palavra hebraica propiciação. Era uma linguagem que era utilizada no período da lei para sacrifício. Então o sacerdote pegava o cordeiro e colocava sobre a tampa do altar onde iria se sacrificar. Aquele local que ficava ali em cima é considerado como o propiciatório, como a propiciação. Essa ideia de propiciação é o local onde se sacrifica, onde se derrama o sangue. Para derramar o sangue, o Senhor Jesus Cristo teve que morrer. E morreu exatamente para que este sangue fosse vertido para perdoar os nossos pecados, ou seja, para fazer justiça diante de Deus. Por que isso? Porque Deus, na sua tolerância, deixou impune os pecados cometidos até o momento da vinda do Senhor Jesus. Sabe por quê? Para que em Jesus Cristo Deus castigasse, punisse e lançasse todos os pecados da humanidade. Todos os meus pecados, os seus pecados, os pecados desde Adão até hoje, Deus lançou e derramou todos sobre Cristo Jesus. Mas por que sobre Cristo Jesus? Para que nele, tendo fé nele, nós pudéssemos ser justificados. O que significa isso? Versículo 26. Tendo em vista a manifestação para a sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador. O que significa isso? Deus seria injusto
se todos os pecados cometidos ficassem impunes. Alguém tinha que pagar por esses pecados. E quem foi que pagou por esses pecados? Cristo. Quando Deus pune todos esses pecados em Cristo, Deus se torna justo. E ao mesmo tempo, Cristo se torna justificador, porque ele foi perfeito, sem pecado, sem mancha, e era necessário alguém apresentar-se diante de Deus sem nenhum defeito, como diz os profetas, cordeiro imaculado, sem mancha. E diante desse sacrifício, o próprio Deus, sendo justo, porque ele puniu os pecados, mesmo Deus sendo justo porque ele puniu os pecados, ele se torna justificador, porque todos aqueles que creem e estão debaixo do sangue de Cristo são justificados mediante a fé. E por causa disso, nós somos justos diante de Deus. Não pelo fato de não cometermos pecados, não pelo fato de não sermos perfeitos, pelo contrário, pelo fato de que Jesus Cristo, sendo justo, está sobre nós, o seu sangue está sobre nós e ele nos torna justos. Ele é justo e justificador. Meus amados irmãos, resumindo, isso aqui em poucas palavras, isso aqui é uma coisa muito introdutória, nós deveríamos entrar em detalhes para explicar cada um desses pontos, mas não tem problema, qualquer coisa você pergunta ao pastor depois e ele se vira para explicar para vocês. O que acontece é que qualquer mensagem que coloque o homem como responsável por sua salvação, por sua autojustiça, autojustificação, não vem do Espírito Santo de Deus. Isso aqui nos mostra que o homem é completamente dependente do Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, e é necessário ter fé em Cristo. Qualquer mensagem que não priorize este princípio de salvação não pode vir do Espírito Santo de Deus. Essa doutrina que eu acabei de parte dela falar aqui rapidamente para os amados irmãos está resumido no capítulo 5, versículo 1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qualquer mensagem que não pregue paz para o homem, que não venha da justificação pela fé em Cristo Jesus, não pode ser do Espírito Santo de Deus. Essa doutrina nós chamamos hoje de doutrina da justificação pela fé. E lamentavelmente, muitas igrejas, e eu vou dizer aqui sem medo de estar errando, falhando, porque o meu compromisso é com Cristo, não é com denominação. Primeiramente com Cristo e com o Evangelho. Muitas igrejas presbiterianas, muitas igrejas batistas, tradicionais, muitas igrejas tradicionais não têm trabalhado essa doutrina no meio das igrejas. Pergunte aos irmãos, pergunte aos seus conhecidos, pergunte por aí se você já ouviu falar na doutrina da justificação pela fé. Eu já fiz essa pergunta para vários crentes e presbiterianos de várias cidades do Brasil. Muitos deles dizem, eu já vi alguma coisa por cima. Você sabe o que significa? E muitos não sabem. E a culpa são dos líderes que não pregam o verdadeiro Evangelho. Qualquer mensagem que não tenha este fundamento, ou que vá de encontro a este fundamento, vá contra este princípio, vá contra este fundamento, não pode ser do Espírito Santo de Deus. Voltando para o texto de Romanos, pois não, pastor? Só uma observação aqui, ou na verdade duas, né? Uma interação do pessoal aqui. Elizabeth diz que algumas pessoas fazem coisas erradas e dizem que não tem pecado porque tem pecados maiores. Bom, eu gostaria de tentar dar alguma contribuição, dizer para Elizabeth que é verdade, algumas pessoas tentam esconder os seus pecados, dizendo que não fazem coisas erradas e tal, mas estão de algum modo tentando auto-justificar, porque tem gente pior do que eles. Agora, isso está mais no primeiro ponto,
e aí eu peço perdão ao Johannes. Eu tenho um delay, né? O Ismael diz aqui o seguinte: nós estávamos em uma denominação neopentecostal que ensinava que o pecado para a morte era somente pecado de cunho sexual. Eu nunca tinha visto isso, rapaz. Todo o restante eles chamavam de faltas, erros, fraquezas, uma bagunça teológica. Ele acrescenta mais: havia o nome de Jesus Cristo escrito em todos os lugares, mas nunca era anunciado. Tratava-se mais das coisas materiais do que do Evangelho de Cristo. Graças dou a Deus por sua graça maravilhosa ter nos alcançado, aberto nossos olhos e nos tirado de lá, de dentro. É isso que o Evangelho faz, não é? Ele confronta o pecador com a maldade que habita nele, e aí então há uma conversão real. Né? Uma mudança real. A irmã que fez a pergunta do pecado? Elizabeth, irmã Elizabeth. Como eu falei no início, nós temos uma doutrina que pode ser desenvolvida como uma depravação total. E estudando um pouco mais a respeito disso, a gente pode entrar em detalhes a respeito de cada um desses pontos e mostrar que não existe para justificação pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado, tudo que vai contra tudo é pecado. a vontade de Deus. E respondendo ao irmão da igreja que veio de lá, essa ideia, meu amado irmão, por incrível que pareça, é uma ideia católica romana. É um princípio desenvolvido até hoje como um dos dogmas, um dos pecados capitais vindos da igreja católica romana, de que pecado é apenas a ideia, mais grave, no caso, seria de conotação sexual. Aí a gente faz uma pergunta: e essa igreja não é dita evangélica? Como é que pode? O evangelho está aqui nas escrituras sagradas. Podemos prosseguir? Vamos em frente. Temos tempo ainda? Nós temos 10 a 15 minutinhos. Então eu preciso correr, porque nós já estamos no último aspecto com relação à mensagem verdadeira do Espírito Santo de Deus. Voltando para o texto de João, capítulo 16, a partir do versículo... Agora nós vamos ler da justiça. Aliás, justiça nós já falamos, agora vamos do juízo. 16, 11. Do juízo. Então nós vimos que o Espírito de Deus... E eu preciso falar isso antes que eu esqueça. Observe que ele convence. Ele vos convencerá. Então, meu amado irmão, não se vanglorie e também não fique revoltado ou indignado quando as pessoas não compreendem, ou quando você explica e as pessoas não compreendem, porque não somos nós quem convencemos as pessoas. Não somos nós quem modificamos a ideia das pessoas. Eu já vi muito pastor, muito líder, muito crente ficar chateado porque explica direito, mostra e fica com raiva porque as pessoas não estão entendendo. É óbvio, não somos nós quem podemos entender. Por mais claro que eu explique, por mais didático que eu seja, por mais que eu passe aqui horas confirmando cada argumento que eu falar nas escrituras, intelectualmente aquela pessoa pode até compreender, mas modificar a vida, essa mensagem entrar no seu coração a ponto de que ele mude o estilo de sua vida, nasça de novo, ou mude sua forma de viver, somente pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então é Ele quem convence. Então, se é Ele quem convence, Ele não pode entrar em contradição. E é esse o nosso ponto inicial. Qualquer mensagem que você escute hoje que vá contra estes princípios que nós estamos falando aqui, não pode ser do Espírito de Deus. Por fim, convence do pecado, já falamos, da justiça, já falamos, e agora o Senhor Jesus Cristo fala do julgamento, do juízo. Do juízo. O julgamento que está destinado a todos. Você vê muitas pessoas falarem do juízo final, né? Até ímpio fala muito, juízo final, fim dos tempos, fim do mundo. Com essa pandemia todo mundo está achando que o mundo vai se acabar. Não vai.
Não vai, não se preocupe, não é agora não. Como é que você pode ter tanta certeza? Leia a Bíblia, leia as Escrituras Sagradas, tá? E você vai ver que é o princípio das dores ainda, e isso já começou desde a época do Senhor Jesus Cristo, mas isso é assunto para outro tema. Mas o que nós estamos falando aqui é a respeito do juízo. Que juízo é esse? Que julgamento é esse? E o interessante é como o Senhor Jesus aborda a explicação do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pastor, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O mundo jaz no maligno, não é? Você observa como o Senhor aborda a ideia do julgamento, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Mas o que tem a ver Satanás com o que o Senhor Jesus Cristo está falando? Meus amados, Satanás já está condenado. O mundo jaz no maligno. E nós só, pelas Escrituras Sagradas, nós sabemos que só existem dois caminhos. Ou você é filho de Deus, ou você é filho de Satanás. João diz isso claramente, não é? Ótimo, vamos abrir lá. Primeiro de João. João é fácil de achar porque está antes de Apocalipse, não é? Então, enquanto você vai lá para João, eu fico com o Evangelho de João. Ele vai para a carta e eu fico com o Evangelho. É o mesmo autor. Coincidência, não é? É isso aí. Brincadeira, não é coincidência. Não, tranquilo. Ó, 1 de João. Diz aqui o seguinte: não vos deixeis enganar por ninguém. 1 de João, capítulo 3, 7. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Aí a ênfase está no versículo 10, que diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vocês observam? Quem são os filhos do diabo? Aqueles que estão em pecado, ou seja, condenados pelo pecado, porque todos nós somos pecadores. Não são justificados. A diferença, vocês acompanham o raciocínio, como é perfeito? Como eu gosto dessa palavra, meu Deus do céu. Veja, pecado porque não crê em mim, justiça porque eu justifiquei com o meu sangue, juízo porque todos aqueles que continuam na condenação do pecado estão em semelhança ao príncipe deste mundo que já está condenado. Como o pastor leu a carta de João, eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 43, que diz: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Jesus falando: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O contexto eu posso explicar no momento em que nós tivemos a oportunidade de expor este capítulo, mas aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo bem claro para estas pessoas que não criam nele e que o acusavam e que queriam matá-lo, de que eles eram filhos do diabo. E qual é a consequência dos filhos do diabo? Quais são as consequências que sofrem os filhos do diabo? O mesmo julgamento e juízo que está destinado ao diabo, a Satanás. Prestem muita atenção, meus amados irmãos. Uma das coisas que Satanás faz é enganar as pessoas, disfarçando-se até de anjo de luz, disfarçando-se de pregadores da palavra. Mas esses três princípios estão bem claros, e aqui eu estou falando de princípios gerais. Nós não temos tempo para entrar nos princípios específicos ou nos detalhes mais específicos de cada princípio, para livrar muitos irmãos de profetadas, de profecias bizarras, de anúncios sórdidos que não se enquadram nas Escrituras
sagradas. Para que a gente possa entrar em detalhes, fica para uma outra ocasião, ou melhor, quando desenvolvermos, ou quando nessa igreja for desenvolvido um desses temas, uma dessas doutrinas que nós tratamos aqui. Só para resumir: doutrina da depravação total, doutrina da justificação pela fé e a escatologia com relação ao juízo final. Se me permite, Johannes, Pois não. a palavra é muito dura, não é? Quando a gente diz que ou se está na condição de filho de Deus, ou se está na condição de filho do diabo. É uma palavra muito dura, eu sei que é. Nenhum ser humano vai admitir, né, que é filho do diabo. Não, eu não. Os fariseus não admitiram. Mas não é uma questão de palavra, é uma questão de atitude. Eles mostraram que eram matando o Filho de Deus, o único que poderia tirá-los dessa condição de condenação. Bom, concluímos então esse breve estudo, bem introdutório, bem resumido, bem sucinto, mas eu acho que deu para passar essa ideia de quem de fato fala a respeito do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer também a colaboração do pastor e a oportunidade de estarmos aqui para tratar desses assuntos, e que Deus nos abençoe. E qualquer dúvida depois pode entrar em contato conosco. Se eu souber, a gente responde. Se eu não souber, vamos atrás da resposta. A resposta tem. Ainda bem que você falou isso, amém. Porque primeiro ele disse: procura o pastor, né? Não procura não, procura, é ele mesmo, porque ele fez um monte de promessa hoje aqui, não é para vocês, e aí vai ter que ter tempo de cumprir depois. A Gabi está dizendo o seguinte aqui, ó: nós não somos nós, desculpe, que convertemos, está de acordo com o que você já colocou, nós não convertemos ninguém. Pessoa é convertida pelo Espírito de Deus, é isso mesmo. E olha, pregador que se preze, não desiste de falar de pecado e de inferno não, hein, gente? Não desiste, porque senão o que ele está pregando, como o Johannes colocou e muito bem colocado, não será evangelho. É uma caricatura de evangelho, mas nunca será evangelho, porque o evangelho, ele aponta, joga a pessoa no chão. Jesus fez isso com o sermão do monte, jogou no chão e concluiu dizendo para fazer o quê? Peça, busca, bata. Eu preciso, e eu tenho certeza que todos nós precisamos admitir que somos pecadores pela ação do Espírito na nossa vida, sem dúvida, e como resultado disto, aí nós vamos encontrar o que a maior parte dos pregadores, como disse o Johannes, tem anunciado: tudo de bom e muito mais que nós sequer imaginamos, que vai além do transitório. Posso estar morrendo no hospital, na cama de hospital, mas eu já alcancei aquilo que vai muito além do que tem sido anunciado por aí afora, porque Cristo é o único capaz de me outorgar esta vida que vai além da própria compreensão e de qualquer imaginação humana. Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Viu? Amém. Eu agradeço muito pela sua palavra muito oportuna, e nós vamos orar aqui no finalzinho, e lembrando que aqui participaram, né, alguns irmãos, o Ronieres, o presbítero Bonora, a Lulu está lá também do outro lado, a Luzia, a Dona Zilda, o Noel, o Sidoca, a Elaine, a Dona Dulce, seu esposo, a Kátia, Celso, sua mãe deve estar aí, Marta, Joel, Maria, Dona Maria Xavier, Ana Espíndola, minha digníssima esposa, Lisbeth, a Gabi, Claudemir, Senira, Loide, Beth, Dona Alvina, Rosângela, Maria de Deus, Joana, Joaninha, Lafayette, Elizabeth, Ismael e a digníssima esposa, a Ana, não, é a Ana. Eu sou terrível para trocar esposa, esposo, complicado. Por último aqui a Luciana Martins. E vamos terminar orando, fazendo uma oração de gratidão
porque a dona Abete pediu antes que orássemos pela dona Alvina, que faria uma cirurgia, e ela disse que fez a cirurgia e foi bem sucedida. A Lloyd informou a igreja hoje que o Mário, que sofreu um acidente terrível, ficou muito mal, foi desentubado hoje, está bem melhor. Vamos orar também pela reunião do presbitério que vai acontecer aí. Agora eu vou inverter, nós vamos virar a câmera. Eu já orei no início. Antes de virar, posso fazer um convite? Claro, fique à vontade. Estou sendo atrevido aqui, ousado. Durante o estudo, só quem participou foi o pastor e os irmãos de casa. Eu queria convidar vocês a interagirem. Eu sei que em casa é mais confortável, está mais tranquilo, mas é muito melhor para quem está dando estudo aqui. Então você pode vir perguntar aqui, participar, interagir, discordar, acrescentar, como alguns irmãos acrescentaram de forma muito oportuna, o testemunho do irmão lá que veio da outra igreja. Tantas coisas eu sei, meu irmão, que você tem para dizer também a respeito disso. É muito mais gratificante aprendermos juntos, estudarmos juntos, trocarmos ideias juntos, estudarmos a Bíblia juntos. Assim como o pastor participou, muitas pessoas também poderiam participar. Então, posso deixar esse convite aí? Claro. Então, vamos começar a participar dessa forma que fica muito melhor, pelo menos para mim, tá? Estou ainda me adaptando a essa ideia de online, tá? Meu então, pai. para mim fica muito mais agradável se tiver presencialmente os irmãos e conversando e trocando essas ideias. Eu imagino como seja, porque é complicado. A gente está desenvolvendo um trabalho ainda, estamos caminhando, engatinhando nesse trabalho de levar o estudo, a palavra de Deus, e realmente a interação é muito importante, porque elas acendem umas luzinhas na nossa mente também durante o estudo, nos ajudam, nos ensinam. E muita coisa que a gente nem ia falar, acaba falando dentro do assunto pela interação dos irmãos. Exatamente. Então vamos orar? Osmar, você vai lembrar aí? Ó, a dona Alvina operou também, o Mário está se recuperando e a nossa reunião do presbitério, tá? Eu vou virar a câmera aqui para focar no Osmar. Por favor. Vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua poderosa mão que nos ampara constantemente, pelas tuas misericórdias que se renovam na nossa vida, quando nos revelaste a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, a quem foi manifesto ao mundo e foi manifesto ao nosso coração. Te louvamos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus e pela tua palavra que nos ensina constantemente como devemos proceder de acordo com a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. O Senhor conhece o coração de cada um e principalmente daqueles que estão conosco na live também. Fala conosco, ó Deus, nos ensina, e somos gratos pela breve recuperação do Mário. O Senhor tem, ó Deus, orientado os médicos e pedimos que o Senhor esteja fazendo a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, a orar constantemente pelos enfermos. Ensina-nos, ó Deus, a estar amando o nosso próximo. E te louvamos, ó Deus, também pela recuperação da dona Alvina. O Senhor esteja também amparando aquela família. E te louvamos, ó Deus, por tantas bênçãos que tem realizado no nosso meio. Vida de alguns dos nossos irmãos. Somos gratos pelas bênçãos constantes na nossa vida. Pedimos também ao Senhor que esteja dando sabedoria na reunião do presbitério de Bauru, todos que estarão ali presentes. O Senhor já conhece todos os assuntos que serão ali, ó Deus, solucionados. Mas dá sabedoria para os pastores, para os presbíteros, em como, ó Deus, manter organizado a tua igreja e principalmente que glorifique o teu nome com suas vidas. E com, ó Deus, através testemunhando da tua palavra em Cristo Jesus, como nós temos aprendido constantemente. Nos dá uma noite de paz, uma noite de bênção, e que nós possamos ainda ter uma semana abençoada
pela tua proteção. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então já vamos aqui nos despedindo de vocês, viu, gente? Domingo às 9 horas a gente retorna e, se Deus quiser, também às 19 horas. Então, você que é da igreja, como disse o Johannes, dá um jeitinho e vem para cá. Você que está longe, aí não tem jeito, né? Então, vai acompanhando de longe mesmo, tá bom, gente? Ó, beijão no coração de todos vocês e até breve, se Deus nos permitir.